Hoje a Fórmula 1 movimenta 10 bilhões de reais por ano e 189 países assistem a um show que atravessa o planeta em 19 etapas. Um esporte que também é um negócio, veloz, calculado e implacável. Mas houve um tempo em que dois brasileiros patrióticos e apaixonados por automobilismo ousaram sonhar. Eles criaram a primeira e única equipe nacional de Fórmula 1. O sobrenome deles se confunde com a história desse esporte: Fittipaldi. Você vai conhecer agora, com imagens raras e depoimentos históricos, a trajetória dessa grande aventura cheia de suor, choro e sacrifício. A história da Copersucar Fittipaldi. Anos 1970, década em que muitos pensavam viver o milagre econômico brasileiro. Do tricampeonato mundial de futebol, do bicampeonato mundial de Emerson Fittipaldi. Tempos românticos na Fórmula 1. Foi neste cenário, com uma família apaixonada por velocidade, que nasceu a aventura da única equipe brasileira na maior categoria do automobilismo. Após uma temporada e meia com o piloto na Fórmula 1 na Brabham, Wilsinho Fittipaldi iniciou a empreitada mais ousada da sua vida. Os planos começaram a sair do papel em 1973. 2 anos depois, com projeto, mecânicos e sede no Brasil, nascia a Copersucar Fittipaldi. Os irmãos Fittipaldi já tinham uma história rica no automobilismo nacional. Além do desempenho nas pistas, eles já se arriscavam como construtores. Fizeram o protótipo Fit Porsche, baseado em um carro da marca alemã, e se aventuraram em outras categorias, como a Fórmula V. A ida para a Fórmula 1, porém, era um desafio muito maior, e eles toparam. Se a gente olhar o nosso passado, meio do Wilson, desde o kart, o nosso DNA também como construtor, com paixão de carro de corrida. Eu acho que isso ajudou muito a gente, por que não fazer uma equipe brasileira de Fórmula 1? O Wilsinho, então, montou a equipe técnica. O engenheiro Ricardo de Villa, que já fazia sucesso na Europa, foi convocado. Inclusive o carro anda agora na quinta-feira de novo para fazer o teste final. A equipe de mecânicos era 100% brasileira e a sede foi montada a 150 metros do autódromo de Interlagos. Foi naquele prédio, número 450 da Avenida Senador Teutônio Vilela, que nasceu a equipe Fittipaldi. Ali dentro foi montado, peça por peça, a partir do zero, o primeiro carro brasileiro de Fórmula 1. Como a ideia era ter a maior parte do carro construída no Brasil, o Wilsinho começou a correr atrás de apoio. A Embraer, que viria a se tornar a terceira maior construtora de aviões do mundo anos depois, ajudou muito no desenvolvimento do projeto. O apoio financeiro veio de uma cooperativa de produção de açúcar. A ideia caiu no Jorge Voney Atala, que era presidente então da Copersucar, e ele pediu para que a gente apresentasse um projeto para ele. E em outubro de 1974, o primeiro carro brasileiro de Fórmula 1 foi apresentado no Salão Negro do Congresso Nacional, sob olhares do então presidente do país, o general Ernesto Geisel. O Copersucar Fittipaldi FD-01 era quase todo construído no Brasil, à exceção do motor, do câmbio e dos pneus. Era a época do chamado kit car, quando as equipes podiam montar seus próprios carros gastando muito pouco, se comparado aos tempos de hoje, claro. Para que você tenha uma ideia, o primeiro ano nós assinamos, naquela época, né, por $950 mil, a equipe inteira, com 10% de acréscimo a cada ano, que era um patrocínio médio, bom, praticamente o que tinham as boas equipes de Fórmula 1 na época. Valores bem distantes da realidade de hoje na Fórmula 1, quando as equipes de ponta gastam perto de 2 bilhões de reais por ano.
Apesar das críticas pela presença de elementos estrangeiros, o FD-01 era um carro inovador. Tinha conceitos que só seriam usados alguns anos depois por equipes grandes, como a tampa aerodinâmica do motor e a asa dianteira elevada que a Ferrari copiou. Joe Ramírez, um mexicano que faria história na McLaren de Ayrton Senna anos mais tarde, foi contratado como chefe de equipe. Os primeiros testes foram realizados no Autódromo de Interlagos. Para mim era interessante. Para mim era interessante, porque era um passo adiante na minha carreira. Era um desafio. Aceitei, mas foi muito difícil. Tivemos muitos problemas com a alfândega. A maioria das partes do motor e do câmbio era feita na Europa. E tivemos muito atraso por causa disso. Foi dentro deste carro, exatamente como está hoje, número 30, modelo FD-01, F de Fittipaldi e D de Di Villa, o projetista, que o Wilsinho entrou na pista pela primeira vez com um carro de Fórmula 1 construído no Brasil. Começamos em janeiro e ficamos com uma data acertada para o dia 30 de novembro para ir para a pista. E por incrível que pareça, dia 30 ele foi para a pista. O novo projeto teve apenas pequenos problemas nos testes. Foi super entusiasmante para todos nós. Eu dei uma volta, parei no box para ver se não tinha vazamento de água ou óleo. Estava tudo em ordem, aí eu dei mais 3 voltas, parei novamente, checamos tudo e estava tudo bem. Eu tenho a impressão que agora é só acertar detalhes do carro para poder participar do Grande Prêmio da Argentina. Com isso, a equipe decidiu embarcar para a abertura da temporada em Buenos Aires. O dia 12 de janeiro de 1975 marcaria a primeira corrida do Copersucar Fittipaldi na Fórmula 1. O Wilsinho largaria em último, cerca de 6 segundos mais lento que o penúltimo colocado no grid. Apesar do treino ruim, o início da corrida foi muito bom. O Wilsinho ganhou 4 posições nas 12 primeiras voltas. Mas na 13ª... Quebrou uma manga de eixo, aí começou a pegar fogo, mas logo veio o pessoal e apagou. O FD-01 ficou bem afetado e começou a correria para ter o carro pronto na pista no Grande Prêmio do Brasil, que seria realizado 2 semanas após a corrida argentina. Nós tínhamos que fazer o cockpit em 1 semana. Foi eu... Praticamente um carro novo. Eu não fui para a Argentina, né? Eu fiquei na fábrica. Ficou eu e o Odilon, né? Aí nós construímos para poder levar até lá. Trabalhar dia e noite. Dia e noite, Não, foi 1 semana virado, dia e noite. A correria rendeu resultados. O carro, agora chamado de FD-02, entrou na pista em Interlagos com modificações. O desempenho foi melhor que o dos testes. E a 13ª posição em casa foi um prêmio após o incidente de Buenos Aires. O resto da temporada não foi diferente. Nenhum ponto marcado e um 10º lugar como o melhor resultado nos Estados Unidos. O Wilsinho só não disputou o Grande Prêmio da Itália, após se machucar em um acidente na Áustria. O italiano Arturo Mesario, então, foi o primeiro estrangeiro a pilotar o carro da Fittipaldi. É stato um honore per me. Foi uma honra para mim aceitar a oferta. Conseguimos classificar o carro em Monza na última fila. Não era um carro tão tecnológico como o da McLaren ou da Ferrari, mas a equipe poderia crescer muito. Podia crescer. O difícil primeiro ano chegava ao fim, mas não dá para dizer que a Fittipaldi não deixou sua marca. Em 14 de novembro de 1975, o mundo da Fórmula 1 era surpreendido por uma notícia bombástica. O bicampeão Emerson Fittipaldi trocava a gigante McLaren pela emergente equipe brasileira. Mas, na realidade, já era uma mudança planejada pelo bicampeão. Foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo de muito idealismo, muito patriotismo, que foi muito mal entendida no Brasil. Então, eu já tinha 2 títulos mundiais. O que mais você quer na vida? Você não pode ter tanta ganância. Saí da McLaren, fui para um sonho diferente, foi um desafio. Se para Emerson não foi uma surpresa, não se pode dizer o mesmo de Ted Meyer, então chefe da McLaren. A cena, inclusive, foi retratada no filme Rush, No Limite da Emoção,
quando o dirigente usa até palavrões para se referir a Emerson e a Copersucar. O Ted Mer sempre gostei muito, ele sempre gostou muito de mim. Só que ele nunca achava que eu ia sair da equipe. Eu falei, Ted, temos que tomar a decisão logo. E houve um jogo político da McLaren na época que pouca gente sabe disso. Porque quanto mais você consegue segurar o piloto sem assinar, vai sobrando menos lugar para ele sentar. Então é um jogo político da Fórmula 1 que existia. O Ted ficou chocado com isso. Mas depois nós fomos ganhar Indianápolis junto, com a equipe Penske. E nessa história toda, quem acabou se dando bem foi o inglês. James Hunt assumiu o cockpit de Emerson na McLaren e levou o título de 76. O ano inteiro ele brincava comigo. O ano inteiro o James, que era muito brincalhão, meu Emerson, que carro você deixou para mim? A chegada de Emerson fez a Fittipaldi aumentar sua estrutura na Fórmula 1. A equipe resolveu alinhar um segundo carro na temporada de 1976. Ao volante, um jovem promissor de sobrenome alemão, Ingo Hoffmann. Ele tentaria a classificação em 4 corridas naquele ano, mas só conseguiu largar mesmo no Grande Prêmio do Brasil. Eu sabia que eu estava correndo um risco muito grande de ou dar muito certo ou dar muito errado. Eu tinha aquela difícil decisão. Falar difícil, muita molecada vai falar, o cara é louco, né? Tinha a opção de eu assinar um contrato com a Fórmula 1, ganhando dinheiro já, ganhando salário. Se a gente pensar que hoje em dia todo mundo entra na Fórmula 1 levando dinheiro, eu estava com uma proposta na mão para ser contratado, mas sabia que eu não tinha experiência. Mas eu acabei assumindo o risco de aceitar o contrato. Para o público, as expectativas criadas com a vinda de Emerson e com o FD04, um carro mais convencional que o da primeira temporada, foram muito altas. Em se tratando de uma equipe apenas em seu segundo ano, os resultados foram bons. 3 sextos lugares com o bicampeão em Long Beach, em Mônaco e na Inglaterra. Para 1977, a grande novidade era a cor dos carros. A equipe abandonou o prateado dos 2 primeiros anos e assumiu o amarelo, que se tornaria a cor oficial do Brasil no automobilismo. Tudo por decisão de Cid Mosca, responsável pela pintura dos modelos. O filho, Alan, então um adolescente, também participou do trabalho. Tudo que ele poderia querer era pintar para o Emerson, para o Wilson e pintar o carro, né? Quando chamaram ele para pintar, meu pai falou, olha, o carro não pode ser prata. E ele criou uma polêmica e, não, mas é prata, não é, o carro tem que ser amarelo. Quando fez o carro amarelo que viram, daí todo mundo, não, tá certo. Mas realmente o carro ficou mais bonito amarelo, né? Os resultados continuaram a melhorar. Emerson conseguiu os primeiros pontos em uma corrida em casa, chegando em 4º lugar. E terminou o ano com 11 pontos, 3 quartos lugares e um 5º. Aqui, a pista de Interlagos era praticamente o quintal da equipe, porque a sede ficava a 150 metros do autódromo. Cada vez que uma coisa nova tinha que ser testada, os mecânicos vinham empurrando o carro para cá. Mas a essa altura, boa parte da operação da equipe já havia saído da sede brasileira e mudado para a cidade de Reading, na Inglaterra. Os mecânicos foram juntos com o time, menos um. Minha esposa não deixou. É verdade. A temporada de 1978 seria a melhor da história da Copersucar. O F5A, projetado por um estúdio italiano, não teve problemas na pré-temporada. E logo no início, o primeiro pódio, histórico, conquistado por Emerson Fittipaldi dentro de casa. Segundo colocado, Emerson Fittipaldi. Um segundo lugar na estreia do Autódromo de Jacarepaguá na Fórmula 1. Foi o melhor ano nosso, a maior vitória foi chegar a segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil, sem ninguém quebrar na frente. Que é importante, foi o segundo lugar, merecido, suado ali. Dava até para ter vencido uma corrida. E a maior frustração foi o Grande Prêmio do Canadá, que na primeira curva, 150 metros depois daquela gincana que tem lá em Montreal, o Stuck me bate, me joga para fora, e eu no warm-up de manhã, tanque cheio, fui mais rápido. Aquela corrida eu tinha chance de vitória. O
carro estava muito bom para Montreal. Stuck quis matar o alemão. Fiquei louco. Mesmo com apenas um carro, a equipe terminou em 7º no Mundial de Construtores, com 17 pontos e à frente de equipes tradicionais como McLaren, Williams, Renault e Arrows. Emerson foi o 10º com o mesmo número de pontos do canadense Gilles Villeneuve, um ano para se comemorar. Um contraste com 1979, ano em que a Fittipaldi investiu mais no projeto do seu carro. A equipe tirou o engenheiro Ralph Bellamy a peso de ouro da Lotus, campeã do ano anterior. O pedido dos irmãos Fittipaldi era simples: um carro tão bom quanto a Lotus, só que na cor amarela. O resultado foi o F6, um carro que parecia perfeito e custou 3 milhões de dólares. Mas a boa impressão acabou após a primeira volta em Interlagos. É um carro que nós vamos precisar de muitas horas e muita quilometragem de teste para poder participar num grande prêmio com ele ainda. O carro torcia muito. A primeira volta que eu dei em Interlagos, parei no box e falei pro Ralph, Ralph, esse carro tem alguma coisa errada. O Ralph quis fazer um passo a mais do que o desenho da Lotus, com um chassi com monocoque, que ele achava mais leve para ganhar peso e que não funcionava, e que foi o grande problema desse carro nosso. Com isso, a temporada foi desastrosa. Apenas um ponto conquistado por Emerson na primeira corrida na Argentina. A equipe ainda tentou remendar o carro, mas sem sucesso. O F6A também não conseguiu bons resultados. Nem nas últimas 2 provas do ano, quando Alex Dias Ribeiro foi inscrito com um segundo carro, mas ele não conseguiu se classificar. Eu me lembro que depois de meia hora de treino, lá num treino livre, no Canadá, quando eu parei no box, tinha uma trinca no painel, e o painel era parte do chassi. Os resultados ruins e as matérias negativas em jornais brasileiros atrapalharam muito os planos da equipe. A Copersucar resolveu, então, encerrar o patrocínio no fim de 79. A aventura brasileira na Fórmula 1 corria sério risco de acabar. Infelizmente, a mídia não especializada, como já sabia que não era especializada, então eles não tinham capacidade para escrever nada tecnicamente decente e correto. E aí, como não tinham a capacidade para isso, começaram a fazer do nosso projeto uma piada. Eles não tinham a mínima noção do que é construir um Fórmula 1. Apesar da saída do patrocinador principal, a equipe comprou o espólio da Wolf, que faliu no fim de 79. Com isso, ganhou uma nova equipe técnica e um contrato com um piloto revelação finlandês chamado Keke Rosberg. Grande prêmio da Argentina, o Keke chegando em 3º lugar. E um radialista brasileiro. Aí vem vindo a Geni brasileira, imagina. O cara em 3º lugar, pô. Joga pedra no gelinho, joga pedra no gelinho. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um. Corta. Você ouvia aquilo, né? Com vontade de esganar o cara, imagina um negócio desse. Wilson lutava para conseguir um novo parceiro e conseguiu. Uma cervejaria procurou o time para oferecer apoio em 1980. Emerson seguiria como piloto número 1. A equipe fez uma boa temporada com 11 pontos e a 8ª posição no Mundial de Construtores. Emerson se despediria da Fórmula 1 no fim do ano, não sem antes conquistar o último pódio da trajetória da equipe brasileira, um 3º lugar em Long Beach. Já cheia de dívidas e sem patrocinadores grandes, a equipe trouxe o novato Chico Serra para correr ao lado de Keke Rosberg em 81. Foi mais uma temporada decepcionante, sem pontos marcados. A equipe tinha um acerto com um patrocinador, com uma petroleira alemã, que eventualmente isso acabou não acontecendo. E isso acabou prejudicando assim demais a equipe. Nós passamos um ano realmente muito sem dinheiro. Passamos o ano inteiro sem treinar, sem desenvolver o carro. E isso foi super prejudicial.
O cenário se repetiria em 1982. Wilsinho pensou em desistir do sonho antes do início do campeonato, mas foi convencido por Emerson a tentar mais uma temporada. Alguns patrocinadores brasileiros aliviaram um pouco as dívidas, mas o desenvolvimento do carro era quase nulo. A situação já era terminal. Nós já estávamos começando janeiro em vermelho. E aí foi fevereiro, eu falei, Emerson, vai ter que parar. Não, vamos dar mais uma esticada. Aí inverteu. O que eu era a 1000 por hora durante a nossa equipe, aí ficou o Emerson, né? E eu assustado com o financeiro. O último ponto viria com o 6º lugar de Chico Serra na Bélgica, em Zolder, mesma corrida em que Gilles Villeneuve morreu. A equipe encerraria sua trajetória na Fórmula 1 com 44 pontos obtidos em 104 GPs. Mais, por exemplo, do que equipes conhecidas como a Minardi, a Toleman e a Lola. Pela Fittipaldi passaram alguns campeões do mundo. Além de Emerson e Keck, engenheiros como Ralph Bellamy, Adrian Newey, o atual mago da RBR, Harvey Postlethwaite, projetista de alguns carros campeões, e o administrador Joe Ramirez, que tinha sido o braço direito do tricampeão Jack Stewart. O maior erro que nós cometemos é ter acreditado muito em engenheiro como Ralph Bellamy, que o próprio David também, que desenhou carros, e ficar muito na expectativa de um carro novo, e mudamos muito no engenheiro. Foram problemas, erros, mas também grandes resultados. A trajetória da única equipe brasileira na Fórmula 1 tem de ser celebrada. Não, vergonha para nada. Vergonha? Não, de jeito nenhum. Temos orgulho do que fizemos. Não fomos como as novas equipes da Fórmula 1, que mesmo depois de 2, 3 anos, continuam a anos-luz das melhores. Tienen 2, 3 años y están todavía, pero años luz atrás de los punteros. A aventura de 2 irmãos que acreditaram em um sonho e que não se arrependem de terem tentado. A melhor coisa que eu fiz na minha história, longe de qualquer outra coisa. Tenho a certeza que eu fiz o melhor possível, da melhor forma possível. E se tivesse outra chance, faria.